Há corpos que a história deveria ter esquecido, tumbas que deveriam permanecer seladas para sempre, guardando segredos que apenas a areia e o tempo têm o direito de conhecer. Mas o Egito nunca foi generoso com seus mortos. Desde que Howard Carter rompeu os lacres daquela tumba escondida no Vale dos Reis, em 1922, o mundo não conseguiu mais desviar o olhar. O que deveria ser descanso eterno transformou-se em laboratório. O faraó menino Tutankhamon, que reinou por menos de uma década e morreu antes de completar 20 anos, tornou-se o cadáver mais estudado, mais radiografado, mais dissecado da história humana. Sua múmia foi exposta a raios-x, tomografias, análises de DNA, estudos forenses que fariam qualquer médico legista moderno corar de inveja. E a cada nova tecnologia, a cada avanço científico, uma nova camada de horror era revelada. Quando a tumba foi aberta, o mundo viu ouro. Tesouros que cegavam, a máscara mortuária que se tornaria o símbolo eterno do Egito antigo. Mas dentro daqueles caixões dourados, envolto em linho enegrecido e resinas que haviam endurecido como pedra ao longo de milênios, jazia algo muito mais perturbador do que qualquer tesouro poderia compensar. Um corpo que não deveria ter existido. Um rei cujo nascimento foi, desde o início, uma sentença de morte assinada por gerações de decisões arrogantes. Durante décadas, a múmia de Tutankhamon foi apenas curiosidade arqueológica. Fragmentos de ossos ressecados, pele mumificada, o rosto deformado não apenas pela morte, mas pelo próprio processo de preservação que buscava eternizá-lo. Cientistas da época fizeram o possível com as ferramentas que tinham, mas a verdade permanecia enterrada, codificada em lugares onde bisturis e pincéis não alcançavam. A ciência, no entanto, não descansa. E entre 2023 e 2025, algo fundamental mudou. Análises genéticas de nova geração, capazes de mapear não apenas o DNA, mas também de identificar mutações específicas, doenças hereditárias e predisposições fatais. Tomografias tridimensionais que reconstruíram digitalmente cada osso, cada fratura, cada deformidade. Estudos comparativos de DNA mitocondrial que traçaram a árvore genealógica dos faraós com precisão assustadora. A tecnologia finalmente conseguiu fazer o que a areia do deserto e o tempo jamais permitiram: revelar a verdade nua e crua sobre o que matou Tutankhamon. E essa verdade era muito mais sombria do que qualquer teoria de conspiração poderia imaginar. Os cientistas não encontraram um assassinato, não descobriram veneno escondido em taças de vinho, nem golpes fatais desferidos por conspiradores. O que encontraram foi algo infinitamente pior: um combo letal. Uma trama tecida muito antes de Tutankhamon dar seu primeiro suspiro, escrita no próprio código genético de sua família. Uma maldição que não veio dos deuses egípcios, não foi lançada por sacerdotes vingativos ou invocada por rituais esquecidos. Essa maldição veio das escolhas humanas, das alianças consanguíneas que os faraós cultivavam como símbolo de pureza divina, do orgulho desmedido de uma dinastia que acreditava poder desafiar as leis da biologia, da natureza, da própria vida. Tutankhamon não morreu porque alguém quis matá-lo. Ele morreu porque sua existência era, desde o ventre materno, uma batalha perdida contra o próprio sangue. O Egito, que o viu nascer por volta de 1341 a.C., estava em colapso total. Seu pai, Akhenaton, havia destruído séculos de tradição religiosa para impor o culto exclusivo a Aton, o disco solar que brilhava solitário sobre um povo confuso e revoltado. Templos milenares foram fechados, sacerdotes poderosos perderam influência e riquezas, o povo murmurava em descontentamento nas ruas de Tebas e Mênfis. E foi no meio desse caos político e espiritual que nasceu um menino, frágil desde o primeiro dia, deformado em formas que só a ciência moderna conseguiria mapear, destinado a carregar nas costas o peso impossível de restaurar o que seu pai havia despedaçado, enquanto seu próprio corpo desmoronava por dentro. As novas análises científicas revelam que Tutankhamon herdou um legado genético devastador, acumulado ao longo de gerações. Casamentos entre irmãos, entre tios e sobrinhas, entre primos de primeiro grau. A dinastia dos faraós
acreditava que preservar a linhagem divina exigia pureza absoluta de sangue, como se fossem deuses imunes às leis que governam os mortais. O que não sabiam, ou escolheram ignorar, é que essa pureza era veneno destilado. Cada geração nascia mais fraca, mais vulnerável, mais condenada a doenças que deveriam ser raras, mas que se acumulavam como maldição hereditária. Tutankhamon era o produto final dessa engenharia genética falha, o ápice trágico de uma experiência que nunca deveria ter acontecido. E essa é a história que a ciência moderna finalmente conseguiu contar. Não com hieróglifos gravados em pedra, não com lendas sussurradas por escribas, mas com código genético mapeado em laboratórios de ponta, com evidências que atravessaram 3.000 anos para revelar a verdade que ninguém queria ver. O faraó dourado, o menino rei coberto de ouro e glória, era na verdade um corpo que nunca deveria ter nascido. E sua morte não foi mistério, foi inevitabilidade. Para entender a morte de Tutankhamon, é preciso voltar uma geração. É preciso olhar para o homem que moldou seu destino antes mesmo de ele nascer. Akhenaton, o faraó herege, o revolucionário que desafiou milênios de tradição para impor sua visão de um Deus único. Ele não foi apenas o pai de Tutankhamon, foi o arquiteto da tragédia. Quando Akhenaton subiu ao trono, por volta de 1353 a.C., o Egito era a maior potência do mundo conhecido. Templos grandiosos dedicados a Amon dominavam Tebas, sacerdotes controlavam riquezas inimagináveis, e o povo vivia sob a proteção de dezenas de deuses que regiam cada aspecto da existência. Mas Akhenaton olhou para tudo isso e decidiu que estava errado. Ele não queria reformar o sistema, queria destruí-lo e reconstruir do zero, com ele mesmo no centro. A revolução religiosa de Akhenaton foi brutal. Ele fechou templos, confiscou terras, apagou nomes de deuses das paredes sagradas, ordenou que apenas Aton, o disco solar, fosse adorado. E para garantir que essa nova religião florescesse longe da resistência dos sacerdotes de Tebas, fundou uma nova capital, Akhetaton, a cidade do horizonte de Aton, hoje conhecida como Amarna. Ali, isolado do resto do Egito, ele construiu seu império espiritual. Mas enquanto Akhenaton sonhava com deuses e hinos solares, o império real desmoronava. Fronteiras eram invadidas, aliados abandonavam o Egito, a economia afundava, e dentro de seu palácio, outra tragédia se gestava silenciosamente. A tragédia genética que culminaria em Tutankhamon. Akhenaton não era apenas revolucionário religioso, era também produto e perpetuador de uma tradição familiar devastadora, a consanguinidade real. Os faraós acreditavam que seu sangue era divino e que misturá-lo com o sangue de mortais comuns diluiria essa divindade. Por isso, casavam-se entre si, irmãos com irmãs, pais com filhas, tios com sobrinhas, gerações e gerações repetindo o mesmo padrão, acreditando que preservavam pureza, quando na verdade acumulavam veneno genético. Akhenaton casou-se com Nefertiti, que muito provavelmente era sua prima ou até meia-irmã. Juntos, tiveram 6 filhas, mas Akhenaton queria um herdeiro homem. E para obtê-lo, segundo as análises de DNA realizadas entre 2010 e 2025, ele teria se unido a uma de suas próprias irmãs. Dessa união, nasceu Tutankhamon, um menino cujo DNA carregava o peso de gerações de erros acumulados. As análises genéticas modernas revelaram algo chocante. Tutankhamon possuía coeficiente de consanguinidade altíssimo, comparável ao de filhos de irmãos de sangue. Isso significa que seus pais compartilhavam grande parte do material genético e que as mutações prejudiciais, que normalmente seriam diluídas em uniões entre pessoas não aparentadas, foram concentradas e amplificadas. O resultado foi um menino que nasceu com predisposição a doenças ósseas, imunodeficiências, deformidades estruturais e fragilidades que o acompanhariam até o último suspiro. Akhenaton, ao buscar pureza divina, criou um filho condenado desde a concepção. Mas Akhenaton não viveu para ver as consequências completas de suas escolhas. Ele morreu por volta de 1336 a.C.,
deixando o Egito em caos. Seu experimento religioso havia falhado. O povo odiava Aton. Os sacerdotes conspiravam. O exército murmurava. E no meio dessa tempestade, um menino de apenas 8 ou 9 anos foi colocado no trono. Tutankhamon, frágil, doente, dependente de conselheiros poderosos como Ai e Horemheb, tornou-se o rosto da restauração. Seu nome foi mudado de Tutankhaton para Tutankhamon, simbolizando o retorno ao culto de Amon. Mas enquanto o Egito celebrava a volta dos deuses antigos, o jovem faraó lutava contra inimigos que nenhum deus poderia derrotar, os inimigos que viviam em seu próprio sangue. A herança de Akhenaton não foi apenas política ou religiosa, foi biológica. Cada decisão que ele tomou, cada aliança matrimonial que sua dinastia perpetuou, cada escolha guiada pelo orgulho de preservar sangue divino, culminou em Tutankhamon, um menino rei que carregava nos ossos, no sangue, nas células, o preço de gerações de arrogância. Os cientistas que analisaram seu DNA entre 2023 e 2025 não encontraram apenas doenças. Encontraram um padrão, um registro genético que contava a história de uma família que acreditou ser maior que a natureza e pagou o preço em sofrimento acumulado. Akhenaton queria ser lembrado como o faraó que transformou o Egito. E, de certa forma, conseguiu. Mas seu verdadeiro legado não foi Aton, nem Amarna, nem os hinos solares gravados em pedra. Seu legado foi o filho que nasceu condenado. O menino que herdou não um império, mas uma sentença de morte escrita em código genético. Tutankhamon era a prova viva de que nem mesmo faraós podem desafiar as leis da biologia sem consequências. E essas consequências estavam prestes a se manifestar de forma brutal. Quando os primeiros raios-x da múmia de Tutankhamon foram realizados, em 1968, os cientistas esperavam encontrar respostas simples, talvez um crânio fraturado, talvez sinais de envenenamento. O que encontraram foi um catálogo de horrores médicos. O corpo do jovem faraó não era apenas frágil, era um mapa de falhas estruturais, cada osso contando uma história de dor silenciosa. Fraturas, deformidades, necrose. O esqueleto de Tutankhamon revelava que sua vida não foi uma jornada de glória faraônica, mas uma luta diária contra o próprio corpo. E essa foi apenas a primeira camada do mistério. Décadas depois, com tecnologias mais avançadas, a verdade se tornaria ainda mais sombria. A descoberta mais chocante foi o pé torto congênito. Tutankhamon nasceu com uma deformidade grave no pé esquerdo, uma condição conhecida como pé equinovaro, que tornava a caminhada extremamente dolorosa e praticamente impossível sem auxílio. Não é coincidência que mais de 130 bengalas foram encontradas em sua tumba, algumas usadas gastas pelo tempo e pelo peso de um corpo que não conseguia se sustentar sozinho. Imagine a cena. Um faraó, considerado Deus vivo na terra, incapaz de caminhar sem apoio. Cada passo era lembrança de sua fragilidade. Cada movimento público exigia planejamento, disfarce, esforço imenso para manter a ilusão de força diante do povo e dos inimigos. Tutankhamon não podia correr, não podia liderar exércitos em batalha, não podia sequer atravessar os salões de seu próprio palácio sem sentir dor. Mas o pé torto era apenas o começo. As análises revelaram sinais de necrose avascular, uma condição em que o osso começa a morrer por falta de circulação sanguínea adequada. Partes de seus ossos estavam literalmente apodrecendo enquanto ele ainda vivia. Essa condição é extremamente dolorosa, causando inflamação crônica, limitação de movimentos e degradação progressiva da estrutura óssea. No caso de Tutankhamon, a necrose afetava principalmente os ossos dos pés e das pernas, transformando cada dia em agonia. E como se isso não bastasse, ele também apresentava escoliose, curvatura anormal da coluna vertebral que provavelmente piorava com o tempo, adicionando mais uma camada de sofrimento físico a um corpo já devastado. Os cientistas também identificaram fraturas. Uma delas, localizada na perna esquerda, logo acima do joelho, chamou especial atenção. Durante anos, especulou-se que essa fratura teria sido o golpe final,
resultado de uma queda de carruagem ou acidente durante caçada. Mas as análises mais recentes, realizadas entre 2023 e 2025, lançaram dúvidas sobre essa teoria. A fratura pode ter ocorrido pouco antes da morte, mas não foi necessariamente a causa principal. O que matou Tutankhamon não foi um único evento traumático, mas a combinação de múltiplas condições que transformaram seu corpo em campo de batalha perdida. A fratura pode ter sido a gota d'água, mas o copo já estava transbordando. E então veio a revelação mais perturbadora de todas. O sangue de Tutankhamon estava contaminado, não por veneno externo, mas por parasitas que corroíam seu sistema imunológico de dentro para fora. Análises de DNA realizadas em 2010 já haviam detectado sinais de malária falciparum, a forma mais letal da doença, mas os estudos mais recentes revelaram que a infecção não foi episódio isolado. Tutankhamon provavelmente sofreu de malária recorrente, com surtos repetidos que enfraqueciam progressivamente seu corpo. Cada crise de malária trazia febre altíssima, delírios, dores musculares intensas, e seu sistema imunológico, já comprometido pela consanguinidade, não tinha forças para combater as infecções de forma eficaz. A malária, combinada com as deformidades ósseas e a necrose, criava ciclo vicioso mortal. A doença enfraquecia ainda mais os ossos frágeis. As dores crônicas limitavam movimentos, aumentando o risco de quedas e fraturas. As fraturas, por sua vez, abriam portas para novas infecções, e o sistema imunológico debilitado não conseguia estancar a cascata de deterioração. Tutankhamon estava preso em espiral descendente, onde cada problema agravava o outro, e não havia escapatória. Seu corpo era fortaleza sitiada, atacada simultaneamente por inimigos internos e externos, sem reforços, sem possibilidade de vitória. Os ossos quebrados e o sangue contaminado de Tutankhamon contam história que nenhum hieróglifo jamais registrou. Eles revelam que o faraó dourado, adorado como Deus, vivia em sofrimento constante. Cada dia era batalha. Cada noite trazia dor que nenhum ritual podia aliviar. E quando os cientistas modernos olharam para aqueles ossos e analisaram aquele DNA, viram não apenas um rei morto, mas um menino que nunca teve chance. A ciência estava prestes a revelar que o pior ainda estava por vir, escondido nas profundezas de seu código genético. Durante décadas, os cientistas olharam para a múmia de Tutankhamon e viram sintomas: ossos fraturados, deformidades, sinais de doenças. Mas faltava a resposta fundamental: o porquê. Por que um jovem de menos de 20 anos acumulava tantas condições debilitantes? Por que seu corpo parecia ter envelhecido décadas em poucos anos? A resposta estava escondida onde bisturis e raios X não alcançavam, no código genético. E quando as análises de DNA finalmente começaram, entre 2010 e se aprofundaram drasticamente, entre 2023 e 2025, a verdade emergiu como fantasma que sempre esteve ali, esperando ser visto. Tutankhamon não herdou apenas o trono. Herdou maldição codificada em cada célula de seu corpo. A equipe liderada por Zahi Hawass, em colaboração com geneticistas da Alemanha e Itália, realizou o mapeamento mais completo já feito da linhagem real da 18ª dinastia. O que descobriram foi a árvore genealógica que mais parecia labirinto. Casamentos entre irmãos, entre pais e filhas, entre tios e sobrinhas. Gerações de consanguinidade acumulada. Mas não era apenas questão de parentesco próximo. Era a repetição desse padrão, geração após geração, concentrando mutações genéticas prejudiciais até que o DNA da família real se tornasse campo minado biológico. Cada criança que nascia carregava a probabilidade cada vez maior de herdar não apenas uma, mas múltiplas condições letais. E Tutankhamon foi o ápice dessa tragédia genética. As análises revelaram que os pais de Tutankhamon eram irmãos de sangue, não primos distantes, não parentes separados por gerações, irmãos. Akhenaton e uma de suas irmãs, cujo nome ainda é debatido pelos historiadores, geraram um menino que se tornaria faraó.
Isso significa que Tutankhamon possuía coeficiente de consanguinidade extremamente elevado, comparável ao que seria encontrado em populações isoladas por séculos. Metade de seus genes vinham de um lado, metade do outro, mas ambos os lados eram praticamente idênticos. Não havia diversidade genética para diluir mutações. Não havia margem de segurança. Era como construir casa com tijolos rachados, empilhando fragilidade sobre fragilidade, até que o colapso se tornasse inevitável. Entre 2023 e 2025, novos estudos usando sequenciamento de última geração identificaram mutações específicas no DNA de Tutankhamon. Uma delas afetava genes responsáveis pela formação óssea, explicando as deformidades congênitas e a necrose avascular. Outra comprometia o sistema imunológico, tornando-o vulnerável a infecções que uma pessoa saudável combateria facilmente. Havia também indícios de predisposição a distúrbios metabólicos, que poderiam ter afetado sua capacidade de processar nutrientes e manter níveis adequados de energia. Cada mutação isoladamente seria desafio. Juntas, eram sentença de morte adiada. Mas o que mais impressionou os cientistas foi a descoberta de que essas mutações não eram exclusivas de Tutankhamon. Elas apareciam também em outras múmias da família real, em menor intensidade, mas presentes. Akhenaton apresentava sinais de algumas das mesmas condições. Outras múmias da dinastia mostravam deformidades similares. O que isso significava era claro. A maldição não começou com Tutankhamon. Ela vinha sendo construída há gerações. Cada casamento consanguíneo adicionava uma camada. Cada filho nascido dessa prática herdava um fardo mais pesado. Tutankhamon foi apenas o ponto de ruptura, o momento em que o acúmulo de erros genéticos se tornou incompatível com a vida prolongada. Os geneticistas também identificaram que Tutankhamon possuía predisposição genética à malária grave. Isso não significa que a doença estava em seu DNA, mas sim que sua resposta imunológica a parasitas como o Plasmodium falciparum era drasticamente comprometida. Enquanto uma pessoa saudável poderia contrair malária e se recuperar, Tutankhamon enfrentava cada infecção como batalha quase perdida. Seu corpo simplesmente não tinha as ferramentas genéticas para combater eficientemente. E como ele vivia no Egito Antigo, onde a malária era endêmica, especialmente nas regiões próximas ao Nilo, ele estava constantemente exposto. Era apenas questão de tempo até que uma infecção se tornasse fatal. E antes de seguirmos adiante, uma pausa. Se você chegou até aqui e está fascinado por essa investigação que une história antiga e ciência moderna, inscreva-se no canal. Este tipo de conteúdo, que vai além das narrativas superficiais e mergulha nas evidências reais, só existe porque você está aqui. Ative o sininho, deixe seu like e continue conosco, porque a história de Tutankhamon está longe de terminar. O DNA revelou a maldição. Agora é hora de entender como ela se manifestou, como as infecções invisíveis se combinaram com as fragilidades visíveis para destruir o faraó menino. A tempestade estava apenas começando. O inimigo mais mortal de Tutankhamon não empunhava a espada, não conspirava nos corredores do palácio, não tinha rosto, nome ou motivo político. Era invisível, microscópico, imortal. Enquanto o jovem faraó lutava contra ossos que desmoronavam e um corpo que não obedecia, outro combate silencioso acontecia dentro de suas veias. Parasitas, bactérias, infecções que corroíam sua saúde de forma implacável. E entre todos os invasores, um se destacava pela letalidade: o Plasmodium falciparum, o parasita responsável pela forma mais agressiva de malária. As análises de DNA realizadas em sua múmia confirmaram o que muitos suspeitavam: Tutankhamon foi vítima de malária. Mas não foi apenas um episódio isolado. Foi guerra prolongada que seu corpo não tinha condições de vencer. A malária no Egito Antigo era companheira constante da vida às margens do Nilo. Os mosquitos anófeles prosperavam nas águas paradas, nos pântanos, nas áreas irrigadas que sustentavam a agricultura. Cada enchente do rio trazia fertilidade para as colheitas, mas também criava terreno fértil para os vetores da doença.
Nobres e plebeus, faraós e escravos, todos estavam expostos. A diferença estava na capacidade de resistir. Para uma pessoa saudável, a malária era doença grave, mas potencialmente superável. Para Tutankhamon, com seu sistema imunológico comprometido desde o nascimento, cada infecção era rolar os dados com a morte. E as evidências sugerem que ele contraiu malária não uma, mas múltiplas vezes ao longo de sua curta vida. Os sintomas da malária falciparum são devastadores. Febre altíssima que queima o corpo por dentro. Calafrios tão intensos que fazem os ossos tremerem. Dores musculares que transformam cada movimento em tortura. Náuseas, vômitos, fraqueza extrema. Nos casos mais graves, o parasita invade órgãos vitais, causando insuficiência renal, danos cerebrais e colapso de múltiplos sistemas. Para Tutankhamon, que já vivia com dor crônica causada pelas deformidades ósseas e pela necrose, os surtos de malária eram catástrofes dentro de uma tragédia contínua. Seu corpo já estava no limite. A malária simplesmente empurrava esse limite até o ponto de ruptura. E cada vez que ele sobrevivia a um surto, saía mais fraco, mais vulnerável ao próximo. As análises genéticas mais recentes, realizadas entre 2023 e 2025, revelaram algo ainda mais perturbador. Tutankhamon não apenas contraiu malária, ele possuía predisposição genética que tornava sua resposta imunológica à doença especialmente deficiente. Enquanto pessoas com sistemas imunológicos saudáveis produzem anticorpos e células de defesa que combatem o parasita, o corpo de Tutankhamon simplesmente não conseguia montar resposta adequada. Era como enviar soldados desarmados para o campo de batalha. A guerra estava perdida antes mesmo de começar. E isso explica por que a malária foi tão devastadora em seu caso. Não era apenas questão de má sorte ou exposição ao mosquito errado. Era falha sistêmica, codificada em seu DNA. Mas a malária não atuava sozinha. Outros patógenos aproveitavam a fragilidade do jovem faraó. As fraturas ósseas, especialmente a fratura na perna esquerda identificada nas análises, criavam portas de entrada para infecções bacterianas. Quando o osso se rompe e a pele é perfurada, bactérias do ambiente entram na corrente sanguínea e nos tecidos. No Egito Antigo, sem antibióticos, sem esterilização adequada, essas infecções podiam se espalhar rapidamente, causando sepse, gangrena e morte. Existem indícios de que Tutankhamon desenvolveu osteomielite, infecção óssea extremamente dolorosa e difícil de tratar mesmo com medicina moderna. Combinada com a necrose avascular que já corroía seus ossos, a infecção transformava seu esqueleto em zona de guerra biológica. Os cientistas também levantaram a possibilidade de que Tutankhamon sofresse de imunodeficiência congênita, condição em que o sistema imunológico é estruturalmente incapaz de funcionar normalmente. Isso explicaria não apenas a vulnerabilidade à malária, mas também a propensão a outras infecções oportunistas. Fungos, vírus, bactérias que normalmente seriam eliminados pelo corpo encontravam em Tutankhamon hospedeiro ideal. Seu corpo era fortaleza sem defesas, muralhas rachadas, portões abertos, e cada invasor que entrava deixava sua marca, enfraquecendo ainda mais o que restava de resistência. Era ciclo vicioso mortal, onde cada infecção tornava a próxima mais provável e mais devastadora. A tempestade invisível que assolava o corpo de Tutankhamon não era visível aos olhos de seus contemporâneos. Eles viam um faraó frágil, dependente de bengalas, frequentemente acamado, mas não podiam ver os parasitas se multiplicando em seu sangue, as bactérias devorando seus ossos, o sistema imunológico entrando em colapso. Somente 3.000 anos depois, quando a ciência finalmente conseguiu olhar dentro das células, a verdadeira extensão da catástrofe foi revelada. Tutankhamon não estava apenas doente, estava sendo consumido de dentro para fora, célula por célula, dia após dia, até que não restasse nada a ser salvo. O último ano de vida de Tutankhamon foi descida ao abismo. Não há registros escritos detalhando seu sofrimento, nenhum papiro descrevendo as noites de febre ou os dias em que o jovem faraó não conseguia se levantar. Mas o corpo fala, e quando os cientistas reconstruíram digitalmente os últimos meses de sua existência,
baseando-se nas fraturas, nas infecções e no estado avançado de deterioração óssea, a imagem que emergiu foi de agonia progressiva. Tutancâmon estava morrendo devagar. Cada dia era batalha perdida. E ao seu redor o palácio continuava funcionando. Conselheiros tomavam decisões. Rituais eram realizados. O Egito girava como se o centro de tudo não estivesse desmoronando. Mas estava. O faraó estava se apagando e todos sabiam. A fratura na perna esquerda, identificada logo acima do joelho, provavelmente ocorreu nos últimos dias ou semanas de sua vida. Alguns especulam que foi resultado de queda, talvez ao tentar caminhar sem auxílio, talvez durante cerimônia pública onde a aparência de força era exigida. Outros sugerem que o osso, já enfraquecido pela necrose e pelas infecções crônicas, simplesmente cedeu sob o peso do próprio corpo. Não foi necessário grande trauma. Ossos doentes quebram com facilidade, e quando quebraram, abriram ferida que rapidamente se infectou. No Egito Antigo, sem conhecimento de microbiologia, sem antissépticos, as chances de sobrevivência a uma fratura exposta infectada eram mínimas. Tutancâmon estava condenado no momento em que o osso se partiu, mas a fratura foi apenas o golpe final em corpo que já estava em colapso. As análises mostram que nos meses anteriores, Tutancâmon sofreu surtos repetidos de malária. Cada crise enfraquecia ainda mais seu sistema, drenava suas reservas de energia, deixava-o prostrado por dias. Os registros arqueológicos sugerem que ele passou cada vez mais tempo confinado ao palácio, afastado das cerimônias públicas. Suas aparições se tornaram raras, e quando aparecia, era carregado ou apoiado por servos. A imagem do faraó Deus, poderoso e inabalável, estava se desfazendo diante dos olhos do povo. E isso era problema não apenas médico, mas político. Um faraó fraco era convite à conspiração. Os conselheiros, especialmente Ai e Horemheb, observavam tudo com atenção calculada. Ai, o vizir experiente, estava cada vez mais próximo do poder real. Horemheb, o general, controlava o exército e sabia que o futuro do Egito dependia de liderança forte. Ambos viam em Tutancâmon não um rei, mas uma fragilidade ambulante. E embora não haja evidências concretas de que tramaram sua morte, é impossível ignorar que ambos tinham muito a ganhar com sua partida. Ai assumiria o trono logo após a morte do faraó. Horemheb esperaria sua vez. A linha de sucessão estava clara. E quanto mais Tutancâmon definhava, mais esses homens se preparavam para o inevitável. Há também a questão das decisões médicas, ou da falta delas. Os médicos egípcios eram habilidosos para os padrões da época. Conheciam ervas, faziam cirurgias, tratavam fraturas, mas diante de um caso como o de Tutancâmon, estavam impotentes. Não podiam ver os parasitas no sangue, não entendiam infecções bacterianas, não tinham como tratar necrose óssea ou imunodeficiência genética. Suas tentativas de cura provavelmente incluíam rituais religiosos, tanto quanto intervenções práticas. Orações a Sekhmet, a deusa da cura, oferendas nos templos, amuletos colocados junto ao corpo do faraó. Mas nada disso podia deter o que estava escrito em seu DNA e manifestado em seu sangue. A medicina da época, por mais avançada que fosse, não tinha respostas para o combo letal que consumia Tutancâmon. E então, em algum momento entre 1324 e 1323 a.C., o corpo finalmente cedeu. Não sabemos o dia exato. Não sabemos se ele estava sozinho ou cercado por sacerdotes e conselheiros. Não sabemos se houve dor aguda no final ou apenas um apagar gradual. O que sabemos é que quando Tutancâmon morreu, o Egito perdeu não um grande conquistador ou um reformador visionário, mas um menino que nunca teve chance. Um rei cujo maior inimigo não foi rival político ou exército invasor, mas o próprio sangue que corria em suas veias. E no silêncio que se seguiu à sua morte, os que ficaram começaram a se mover. O último ano de Tutancâmon foi marcado não por glória, mas por dor silenciosa, por decisões que não pôde tomar, por forças que não pôde controlar. Ele morreu jovem, fraco e provavelmente ciente de que seu tempo estava acabando. E enquanto seu corpo era preparado para a eternidade,
Envolto em linho e resinas, coberto de ouro e amuletos, o mundo ao seu redor já havia seguido em frente. O trono não esperou, o poder não parou. E a vida no palácio continuou como se o faraó menino nunca tivesse existido. Mas 3.000 anos depois, a ciência faria o que os contemporâneos de Tutankhamon não puderam. Contaria sua história. E essa história estava apenas começando a ser compreendida. Há mortes que abrem portas. E a morte de Tutankhamon abriu todas. Quando o jovem faraó expirou, sem herdeiros, sem sucessor claro, sem ter consolidado seu poder, o trono do Egito tornou-se prêmio à espera de quem fosse rápido e astuto o suficiente para reivindicá-lo. E 2 homens estavam perfeitamente posicionados. Ai, o vizir experiente, confidente da família real, homem de confiança que havia guiado Tutankhamon desde a infância. E Horemheb, o general implacável, comandante dos exércitos, símbolo da força militar que mantinha o Egito unido. Ambos haviam observado o faraó menino definhar. Ambos sabiam que o fim estava próximo. E ambos estavam prontos para agir no momento exato em que a oportunidade surgisse. A questão não era se Tutankhamon morreria. Era quando. E quem herdaria o caos que ele deixaria para trás? Ai, era figura enigmática. Idoso, mas influente, ele havia servido a Akhenaton e sobrevivido à queda do regime de Amarna. Havia aconselhado Tutankhamon durante toda a sua curta vida, moldando decisões, orquestrando a restauração do culto a Amon, garantindo que o jovem rei fosse visto como restaurador da ordem. Mas Ai não era apenas conselheiro leal. Era político experiente que sabia que proximidade ao poder era tão valiosa quanto o próprio poder. E quando Tutankhamon morreu, Ai não hesitou. Ele se casou com Ankhesenamun, a viúva do faraó, movimento estratégico que legitimava sua reivindicação ao trono. Casar-se com a rainha viúva era a tradição que conferia direito de sucessão. E Ai usou essa tradição sem hesitar. Em questão de semanas, ele estava coroado. O velho vizir tornava-se faraó. Mas o reinado de Ai foi breve, 4 anos no máximo, e sua ascensão foi vista com desconfiança por muitos. Havia rumores, sussurros nos corredores do palácio, murmúrios entre os sacerdotes. Teria Ai apressado a morte de Tutankhamon? Teria negligenciado tratamentos? Teria deliberadamente colocado o jovem faraó em situações que agravaram suas condições? Não há evidências concretas de conspiração direta, mas a velocidade com que Ai assumiu o poder, a forma como eliminou possíveis rivais, a maneira calculada como consolidou sua posição, tudo isso alimenta suspeitas. E embora a ciência moderna tenha provado que Tutankhamon morreu por causas naturais, pela combinação devastadora de doenças genéticas e infecções, é impossível ignorar que Ai foi o maior beneficiado. Ele esperou, observou, e quando o momento chegou, estava pronto. Horemheb, por outro lado, esperou sua vez com paciência militar. Ele não tinha conexões familiares diretas com a realeza. Não podia reivindicar o trono por casamento ou linhagem. Mas tinha algo mais valioso: o exército. Enquanto Ai governava com a bênção dos sacerdotes e a legitimidade do casamento real, Horemheb acumulava poder nas sombras. Ele sabia que o velho vizir não duraria muito. E quando Ai morreu, sem herdeiros, Horemheb deu o golpe. Não foi revolução sangrenta, foi transição calculada. O general tornou-se faraó, e seu primeiro ato foi apagar qualquer lembrança de Tutankhamon, de Ai e de toda a linhagem de Amarna. Ele reescreveu as listas reais, removeu nomes, destruiu monumentos. Para Horemheb, o passado era erro a ser corrigido, e Tutankhamon era símbolo desse erro. A relação entre Ai e Horemheb durante o reinado de Tutankhamon foi de tensão velada. Ambos exerciam poder imenso, mas de formas diferentes. Ai controlava a política interna, os rituais, as decisões administrativas. Horemheb comandava as fronteiras, os exércitos, as campanhas militares. Eles precisavam um do outro, mas também competiam. E Tutankhamon, frágil e dependente, era a única coisa que mantinha o equilíbrio entre os dois. Quando ele morreu, esse equilíbrio desmoronou. Ai moveu-se primeiro e garantiu o trono.
Mas Horemheb sabia esperar. E quando sua hora chegou, não houve resistência. O poder passou de mãos como se sempre tivesse sido seu destino. Há também a questão de Ankesenamun, a rainha viúva que desapareceu misteriosamente da história após o casamento com Ai. Existem registros de uma carta enviada por ela ao rei dos Hititas, inimigos do Egito, pedindo que enviasse um príncipe para se casar com ela e tornar-se faraó. A carta, conhecida como a Carta de Dahamunzu, revela desespero. Ela não queria se casar com um servo, referindo-se provavelmente a Ai. Queria manter o poder, proteger-se, garantir que o trono não caísse nas mãos erradas. Mas o príncipe hitita enviado foi morto antes de chegar ao Egito, e Ankesenamun foi forçada a se casar com Ai. Depois disso, ela desaparece dos registros. Nenhuma tumba foi encontrada. Nenhum monumento a menciona. É como se tivesse sido apagada da história. E muitos acreditam que Ai ou Horemheb garantiram seu silêncio permanente. O trono do Egito, nos anos que seguiram a morte de Tutankhamon, não foi ocupado por herdeiros legítimos ou reis escolhidos pelos deuses. Foi ocupado por homens que esperaram o momento certo, que calcularam cada movimento, que usaram a fragilidade de um menino doente para posicionar-se. Tutankhamon não foi assassinado com lâmina ou veneno, mas foi, de certa forma, devorado pelo sistema que o cercava. Um sistema onde a morte de um faraó fraco não era tragédia, mas oportunidade. Ai e Horemheb foram mestres em aproveitar oportunidades. A morte raramente é instantânea. Ela se anuncia, se arrasta, deixa sinais. E no caso de Tutankhamon, a morte não foi surpresa repentina, mas desenlace inevitável de uma vida que sempre esteve à beira do colapso. Mas houve um momento, um ponto específico em que o corpo, já devastado por doenças, infecções e fragilidades genéticas, finalmente cedeu. Os cientistas, usando tecnologia forense de última geração, tentaram reconstruir esse momento. Não com certeza absoluta, porque 3.000 anos apagam detalhes, mas com precisão suficiente para pintar quadro sombrio. Tutankhamon não morreu em batalha, não foi envenenado em banquete, não foi esfaqueado por conspiradores. Ele morreu da forma mais cruel possível, vencido pelo próprio corpo, sozinho em seu sofrimento, enquanto o império continuava girando ao seu redor. O cenário mais provável, construído a partir das análises de DNA, tomografias e estudos das fraturas, é este. Tutankhamon, já debilitado por surtos recorrentes de malária, sofrendo com necrose vascular e deformidades ósseas, teve uma queda. Talvez ao tentar caminhar sem auxílio, talvez durante cerimônia onde a aparência de força era necessária. O osso da perna esquerda, já enfraquecido, fraturou-se. A dor deve ter sido insuportável. E pior, a fratura expôs o interior do osso ao ambiente. Bactérias entraram na ferida. Em questão de dias, a infecção se espalhou. Febre alta, delírios. O corpo, incapaz de combater mais uma ameaça, entrou em colapso sistêmico, sepse, falência de órgãos. E, finalmente, a morte. Não foi rápido. Foi agonia prolongada. E todos ao seu redor sabiam que não havia salvação. Mas a fratura não foi a única causa. Foi apenas a última gota. As análises genéticas revelaram que, no momento da morte, Tutankhamon estava enfrentando múltiplas infecções simultâneas. A malária ainda estava ativa em seu sangue. Havia sinais de infecções bacterianas não apenas na perna fraturada, mas também em outras partes do corpo. Seu sistema imunológico, já comprometido desde o nascimento, simplesmente não conseguia mais responder. Era como tentar apagar incêndio com um copo d'água. Cada foco de infecção alimentava o outro. E o corpo exausto desistiu. Os órgãos vitais começaram a falhar. O coração, bombeando sangue infectado, não conseguia sustentar o ritmo. Os pulmões, talvez também comprometidos, lutavam para oxigenar tecidos que já estavam morrendo. E o cérebro, privado de nutrientes e devastado pela febre, entrou em colapso. Há também a possibilidade de que Tutankhamon tenha desenvolvido choque séptico, condição em que a infecção generalizada causa queda abrupta da pressão arterial e falência de múltiplos órgãos. Os sintomas incluem confusão mental, respiração rápida e superficial,
extremidades frias, pulso fraco. É morte rápida e brutal, especialmente para alguém cujo corpo já estava no limite. Se foi isso que aconteceu, Tutankhamon provavelmente passou seus últimos momentos em estado de semiconsciência, incapaz de falar, cercado por médicos e sacerdotes que nada podiam fazer além de observar. A medicina egípcia, por mais avançada que fosse para a época, não tinha respostas para uma tempestade biológica dessa magnitude. Os estudos mais recentes realizados entre 2023 e 2025 também levantaram a hipótese de que a combinação de malária, infecções bacterianas e imunodeficiência genética criou o que os cientistas chamam de síndrome de falência múltipla de órgãos. Não foi uma causa única de morte, foi convergência de múltiplas condições letais, todas atacando simultaneamente. O fígado, já comprometido pela malária crônica, não conseguia mais filtrar toxinas. Os rins infectados ou danificados pela sepse deixaram de produzir urina. O coração, sobrecarregado, batia de forma irregular, e quando o cérebro finalmente perdeu oxigenação suficiente, tudo se apagou. Tutankhamon morreu não porque uma coisa deu errado, mas porque tudo deu errado ao mesmo tempo. E aqui está a ironia cruel. Tutankhamon foi preparado para a eternidade. Seu corpo foi mumificado com cuidado extremo, envolto em linho fino, coberto de resinas, colocado em caixões de ouro. Sua tumba foi preenchida com tesouros, amuletos, oferendas, tudo para garantir que ele vivesse para sempre no além. Mas o corpo que eles tentaram preservar já estava destruído. A mumificação não pôde reverter os danos causados pelas infecções, não pôde curar os ossos quebrados, não pôde apagar as marcas da malária. E 3.000 anos depois, quando os cientistas finalmente abriram aquela múmia, encontraram não um deus imortal, mas um menino que sofreu até o último suspiro. A reconstrução da morte de Tutankhamon não é apenas exercício científico, é lembrete de que por trás de cada faraó, por trás de cada máscara dourada, havia um ser humano, frágil, vulnerável, mortal. Tutankhamon morreu sozinho, mesmo cercado por pessoas. Morreu jovem, mesmo sendo rei. Morreu em dor, mesmo coberto de ouro. E sua morte, agora reconstruída pela ciência moderna, revela a verdade que os antigos egípcios tentaram esconder. Nem mesmo faraós escapam do destino escrito em seu próprio sangue. Durante quase um século, desde que Howard Carter abriu aquela tumba em 1922, o mundo acreditou conhecer Tutankhamon. Conhecia seu ouro, conhecia sua máscara, conhecia a lenda da maldição, mas não conhecia a verdade. A verdadeira história estava escondida, não em hieróglifos ou papiros, mas nas células mortas de um corpo mumificado. E foi apenas nas últimas décadas, especialmente entre 2023 e 2025, que a ciência finalmente conseguiu arrancar essa verdade do silêncio de 3 milênios. O que os novos estudos revelaram não foi apenas como Tutankhamon morreu, mas porque ele nunca teve chance de sobreviver. As reanálises genéticas, as tomografias de alta resolução, os estudos comparativos de DNA mitocondrial, tudo convergiu para uma conclusão devastadora. Tutankhamon foi vítima de um combo letal, e esse combo estava escrito em seu código genético muito antes de ele dar o primeiro suspiro. As tecnologias usadas nos estudos mais recentes são impressionantes. Sequenciamento de DNA de nova geração, capaz de identificar mutações específicas em genes responsáveis por formação óssea, resposta imunológica e metabolismo. Tomografias computadorizadas tridimensionais que reconstruíram digitalmente cada osso, cada fratura, cada milímetro de tecido mumificado. Análises de parasitas fossilizados no sangue, revelando não apenas a presença de malária, mas também a intensidade e recorrência das infecções. E comparações genéticas entre Tutankhamon e outras múmias da família real, mapeando a progressão das mutações ao longo de gerações. Pela primeira vez na história, os cientistas tinham ferramentas para ver além da superfície, para ler a história escrita no DNA. E essa história era de tragédia anunciada. O que essas análises desmontaram foram as teorias antigas. Durante décadas,
Especulou-se que Tutankhamon havia sido assassinado. A fratura no crânio, identificada em radiografias antigas, alimentou teorias de conspiração envolvendo Ai-Horemheb, até mesmo a rainha viúva Ankhesenamun. Mas as reanálises provaram que a fratura craniana ocorreu após a morte, provavelmente durante o processo de mumificação ou causada por danos posteriores. Não houve golpe fatal na cabeça. Não houve assassinato por trauma. A teoria do envenenamento também foi descartada. Não há evidências de toxinas ou substâncias estranhas no corpo, e a ideia de que ele morreu em um acidente de carruagem, embora plausível, não explica a totalidade das condições que o mataram. A fratura na perna pode ter apressado o fim, mas não foi a causa raiz. A verdade era mais complexa e mais sombria. O combo letal revelado pelas análises de 2023 a 2025 pode ser resumido assim. Primeiro, predisposição genética a múltiplas doenças, resultado de gerações de consanguinidade. Segundo, deformidades ósseas congênitas, incluindo pé torto e necrose avascular, que limitavam mobilidade e causavam dor crônica. Terceiro, imunodeficiência hereditária, que tornava o corpo incapaz de combater infecções de forma eficaz. Quarto, malária recorrente, com surtos que enfraqueciam progressivamente o organismo. Quinto, infecções bacterianas oportunistas, aproveitando-se da fragilidade do sistema imunológico. E sexto, a fratura final, que desencadeou sepse e falência múltipla de órgãos. Não foi uma causa, foram 6, e todas elas convergindo para o mesmo destino inevitável. Tutankhamon estava condenado desde o nascimento. A única questão era quanto tempo ele conseguiria resistir. E aqui, antes de continuarmos, preciso fazer uma pausa. Se você chegou até este ponto, é porque valoriza conteúdo profundo, que vai além das narrativas superficiais e explora a verdade por trás dos mitos. Este canal existe para trazer histórias como essa, investigações que unem ciência, história e mistério. E ele só continua existindo com o seu apoio. Então, se ainda não é inscrito, este é o momento. Clique no botão de inscrição agora. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like, porque isso ajuda o algoritmo a levar este conteúdo para mais pessoas. E comente abaixo, o que mais te surpreendeu nessa história? Qual parte te deixou mais impactado? Sua interação fortalece este trabalho. E juntos, continuamos desenterrando verdades que o tempo tentou esconder. A revelação do combo letal não apenas respondeu perguntas antigas, mas também abriu novas. Se Tutankhamon estava tão doente, como conseguiu reinar por quase uma década? A resposta está no poder dos conselheiros. Ai e Horemheb governavam na prática, enquanto Tutankhamon era o rosto, o símbolo, a legitimidade divina. Ele não precisava ser forte, precisava apenas existir. E sua existência, por mais frágil que fosse, mantinha a ilusão de continuidade dinástica. Mas quando ele morreu, a ilusão desmoronou, e os que estavam nas sombras finalmente saíram para a luz tomando o que sempre quiseram. O corpo de Tutankhamon, exposto pela ciência moderna, conta a história que nenhum escriba egípcio jamais registrou. É a história de sofrimento silencioso, de fragilidade escondida sob ouro, de um menino que carregou o peso de um império enquanto seu próprio corpo desmoronava. E essa história, revelada 3.000 anos depois, nos lembra de algo fundamental. A verdade sempre emerge. Pode demorar séculos, pode exigir tecnologias que nossos antepassados jamais imaginaram, mas, eventualmente, a verdade fala. E quando fala, nenhuma máscara de ouro pode silenciá-la. Há batalhas que não podem ser vencidas com exércitos. Há inimigos que não recuam diante de orações ou oferendas aos deuses, e há guerras travadas dentro do próprio corpo, onde cada célula é campo de batalha e cada batimento cardíaco é lembrança de que o fim está próximo. Tutankhamon lutou essa guerra desde o dia em que nasceu. Ele não escolheu seus inimigos, herdou-os. Recebeu-os como legado maldito de uma dinastia que acreditou poder desafiar as leis da natureza. E durante 19 anos resistiu. Caminhou com ossos quebrados, respirou com pulmões comprometidos, governou com corpo que desmoronava, mas no final
Como todos os que enfrentam inimigos invisíveis codificados no próprio DNA, ele perdeu. Não por fraqueza, não por falta de vontade, mas porque algumas batalhas são perdidas antes mesmo de começarem. A história de Tutankhamon não é apenas sobre um faraó que morreu jovem. É sobre o preço da arrogância humana. Gerações de reis egípcios acreditaram que seu sangue era divino demais para ser misturado com o de mortais comuns. Acreditaram que casar entre irmãos, entre primos, entre parentes próximos, era forma de preservar pureza, de manter conexão direta com os deuses. Mas os deuses, se existem, não protegeram essas crianças nascidas de uniões consanguíneas. A biologia não respeita títulos. O DNA não reconhece coroas. E cada geração que repetiu o mesmo erro pagou o preço com corpos deformados, mentes frágeis, vidas abreviadas. Tutankhamon foi o ápice dessa tragédia. Ele carregou nos ossos, no sangue, nas células, o peso acumulado de todas as escolhas erradas feitas por seus ancestrais. E morreu por isso. Mas há algo profundamente humano em sua história. Apesar de tudo, ele tentou. Tentou caminhar, mesmo com o pé torto e ossos necrosados. Tentou governar, mesmo cercado por conselheiros que o manipulavam. Tentou restaurar a ordem religiosa, devolver ao Egito os deuses que seu pai havia banido. E por alguns anos, conseguiu. O povo o via como restaurador. Os sacerdotes o abençoavam. Seu nome era pronunciado com respeito. Mas por trás da máscara pública havia um menino que sentia dor constante, que sabia que seu corpo o traía a cada dia, que provavelmente compreendia em algum nível que não viveria muito. E mesmo assim continuou. Isso não é fraqueza, é coragem de tipo mais raro. A coragem de viver sabendo que a morte está sempre um passo atrás. As análises genéticas de 2023 a 2025 não apenas revelaram como Tutankhamon morreu, revelaram como ele viveu. Cada mutação identificada em seu DNA conta história. Cada fratura mapeada em seus ossos revela momento de dor. Cada parasita encontrado em seu sangue marca surto de febre que quase o matou. Mas não conseguiu. Até que conseguiu. A ciência moderna transformou seu corpo mumificado em livro aberto, onde cada página é capítulo de sofrimento, mas também de resistência. Tutankhamon não deveria ter sobrevivido à infância. Com todas as condições que tinha, muitas crianças morreriam nos primeiros anos, mas ele chegou aos 19, governou por quase uma década e deixou legado que atravessou 3.000 anos. Isso é poder que nenhum DNA defeituoso pode apagar. Há também lição sobre memória e esquecimento. Tutankhamon foi apagado da história oficial pelos faraós que o sucederam. Horemheb destruiu seus monumentos, riscou seu nome das listas reais, tentou fazer com que o mundo esquecesse que ele existiu. E por séculos, funcionou. Tutankhamon foi faraó esquecido, enterrado em tumba modesta, ignorado pelos saqueadores que devastaram o Vale dos Reis. Mas o esquecimento, nesse caso, foi salvação. Sua tumba permaneceu intacta. Seus tesouros foram preservados. E quando Howard Carter abriu aquela porta em 1922, Tutankhamon ressurgiu não como rei esquecido, mas como o faraó mais famoso de todos. O menino que deveria ter sido apagado tornou-se eterno. E agora, com a ciência revelando sua verdadeira história, ele se torna mais do que lenda. Torna-se lição. A lição é esta: não podemos fugir do que somos. Nosso DNA carrega histórias de gerações passadas. As escolhas de nossos ancestrais ecoam em nossos corpos. E por mais que tentemos controlar o destino, há limites impostos pela própria natureza. Tutankhamon foi faraó, Deus vivo, senhor do Egito. Mas também foi prisioneiro de seu próprio sangue. Ele não pôde escolher seus pais. Não pôde reescrever seu código genético. Não pôde escapar do combo letal que o esperava desde a concepção. Mas escolheu como viver. E viveu com dignidade, mesmo quando a dor era insuportável. Mesmo quando o corpo desmoronava. Mesmo quando a morte já estava garantida. E assim termina a história do faraó menino. Não com glória épica, não com conquistas militares ou reformas grandiosas, mas com verdade revelada pela ciência.
Tutancâmon lutou contra o próprio sangue e perdeu, mas ao perder, tornou-se imortal, não pelos tesouros de sua tumba, não pela máscara dourada, mas pela coragem de existir contra todas as probabilidades. Ele foi faraó por menos de uma década, mas sua história viverá para sempre. Porque no fim, Tutancâmon nos ensina que o verdadeiro poder não está em vencer a morte. Está em viver com dignidade, mesmo quando a morte é inevitável. E nisso, ele foi mais forte do que qualquer rei que já usou a coroa dupla do Egito.